E ações de graças. Aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Sente-se, fique à vontade. Quero começar esse dia, este culto, dando parabéns a você. Isso, um recebeu ali. Sabe qual é o motivo de parabéns? Hoje você está fazendo aniversário. Sua igreja hoje completa 31 anos, Projeto Vida completa 31 anos de existência, tá? Começou em Volta Redonda, para quem não sabe um pouquinho da nossa história, começou em uma garagem, com os nossos apóstolos, Joel e Silvia, com 7 pessoas. E hoje, graças a Deus, temos igrejas de vários locais do Brasil, já temos igreja na Itália também, no Reino Unido. Nós estamos em 45 igrejas e hoje completamos 31 anos de história, de existência. Aqui em Cuiabá nós temos um período menor, mas celebramos porque somos um só corpo de louvor, de gratidão ao nosso Deus por esse tempo tão especial que o Senhor tem proporcionado a nós. Então, parabéns, né? Dê parabéns aí para o seu irmão, ó, parabéns, né? Você está fazendo aniversário, sua igreja hoje está fazendo aniversário, amém? E as bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre as nossas vidas e os nossos corações. Glória a Deus. Hoje viemos à casa do Senhor para cercar a mesa do Senhor, participarmos da ceia do Senhor. E como nós sabemos, a cada mês nós temos aqui na igreja uma proclamação. Como é que funciona? No mês de agosto, ou de junho ou agosto, nós temos aqui na igreja 12 horas de adoração. Passamos 12 horas na presença do Senhor. E a cada 1 hora é dado um versículo que servirá de proclamação para o respectivo mês, nos próximos 12 meses. E nesse mês de janeiro, o nosso versículo, o tema está em Jeremias capítulo 29, o versículo de número 11. Jeremias 29, 11. Que diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Em outra versão diz assim, eu gosto de ler várias versões para poder nós ampliarmos o entendimento do texto. Inclusive, quando você lê a Bíblia, é bom você ter mais de uma versão bíblica, porque às vezes se você não entende o texto, recorre a outra versão, às vezes esclarece um pouco mais. Em outra versão diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe um futuro de esperança. Mais uma versão, pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. E por fim, uma linguagem um pouco mais atualizada, diz assim, sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Que bênção, né? Olha o plano de Deus. Se alguém perguntar para você hoje, qual o plano de Deus? Você diz assim, cuidar de mim. Que tremendo, não? Sei que estou fazendo, já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Amém? Deus está cuidando de você e o plano dele é trazer o futuro que deseja o teu coração. Nós tivemos no último dia 31 aqui um culto tremendo, um tempo muito especial na presença do Senhor, o nosso culto profético da virada. E ali o Senhor falou conosco sobre o ano da influência, que é um ano que o Senhor está nos chamando para andarmos numa outra frequência. Tem a frequência do mundo, os planos do mundo, aquilo que a gente ouve de propaganda aí pelo mundo afora, mas o Senhor nos chamou para andar numa outra frequência. Dando continuidade a esse entendimento, essa palavra, que ela precisa nortear nossa vida durante todo o ano, eu quero falar hoje com você justamente em cima da proclamação para nós nesse mês de janeiro. E o tema da palavra hoje é, Deus mantém seus planos. Amém?
Diga comigo, Deus mantém os seus planos. Esse texto, querido, é uma promessa maravilhosa para um povo que acabou de perder o seu chão. Vamos fazer um fundo histórico para você entender um pouco sobre esse texto. O povo de Israel, mais precisamente Judá, tinha sido agora levado cativo para a Babilônia. Tinham sido invadidos por um país inimigo, tinham agora sido escravizados, tirados das suas casas, propriedades, levados para um país distante, mais de 1.000 quilômetros de distância, e agora eles estariam ali morando naquele país, agora como escravos. Então, para eles, era um povo que tinha acabado de perder o seu chão, tinham perdido a sua geografia e, consequentemente, já tinham perdido também a sua esperança. Eles não tinham, querido, no que se apegar. Eles não tinham mais onde se segurar e dizer assim, olha, aqui vai ser a nossa saída, vai ser o nosso escape. A única coisa que eles tinham para se assegurar era uma palavra. Era o quê? Uma palavra vindo da parte do Senhor. Nós, querido, precisamos crer no plano de Deus para nós. Eu tenho batido nessa tecla desde, inclusive, das nossas 12 horas de adoração, que foi aqui no final do mês de junho, que nós precisamos ter pelo menos uma palavra de Deus guardada no nosso coração. Para que justamente nos dias mais difíceis de angústia, a gente possa segurar essa palavra e dizer assim, mas eu tenho uma palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele me deu essa palavra. E eu velo por essa palavra. Eu creio que essa palavra vai se cumprir. Mesmo que as circunstâncias mudem, Deus não muda os seus planos para as nossas vidas. Vou repetir. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor mude, os planos que Deus tem para mim e para você, eles não mudam. Não são circunstâncias, não são problemas, não são catástrofe, não são adversidades, não são infortúnios que mudam o plano de Deus para as nossas vidas. Muito pelo contrário, muitas vezes essas situações bem adversas, elas vêm até acelerar algumas coisas que Deus tem nos seus planos para as nossas vidas. A prova maior disso, querida, é que muitas vezes, quando está tudo bem, nós não temos tempo para um devocional, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para fazer um propósito. Se falar em jejum, a gente pensa logo, eu não posso ficar sem café porque vai me dar dor de cabeça. Mas no dia que tem um infortúnio, no dia que tem um problema, uma adversidade, se alguém chegar com você e dizer assim, olha, a solução que Deus disse que você precisa jejuar. Você jejua ou não? Você esquece até do cafezinho e da dor de cabeça. Por quê? Porque o infortúnio provocou em você um aceleramento naquilo que Deus queria para a sua vida. Essa carta, podemos chamar assim, do profeta Jeremias, esse texto do capítulo 29, foi como uma carta que o profeta Jeremias escreveu, porque ele ficou lá no resto da cidade destruída de Jerusalém, e mandou para a Babilônia, para os exilados, como eles deveriam se comportar naquela terra. A mensagem que Jeremias queria passar para eles é assim, olha, eu sei do problema de vocês, eu sei da adversidade, eu sei que vocês foram escravizados, vilipendiados, vocês foram levados para uma terra distante, vocês foram para lá, mas eu quero dizer nessa carta como vocês precisam se comportar nesse tempo. Como você precisa se comportar nessa adversidade. Talvez ao ouvir essa palavra hoje, você vai entender e dizer assim, pastor, essa palavra tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje, como país, como nação. Mas eu quero dizer para você que esse texto o Senhor nos deu em junho do ano passado. Julho do ano passado, melhor, obrigado. Julho do ano passado, porque os planos de Deus já estão previamente escritos e a Bíblia diz que é na palma da sua mão. Antigamente a gente fazia isso, né? Quando para esquecer alguma coisa, a gente pegava e fazia uma anotaçãozinha na mão, né? O problema é quando chegava em casa lavava a mão. Mas lembrava. E eu me lembro que na minha adolescência eu tinha uma facilidade de esquecer as coisas. E o meu pai era daquele tipo que se esquecesse, primeiro ele punia, depois ele fazia lembrar. Então eu escrevia na mão e algumas vezes eu lavei, deu problema e eu aprendi uma outra técnica, avançadíssima. Coisa que, querido, olha, última geração. Eu não sei nem porque eu não patenteei e vendi depois para
os grandes Big Tech do mundo. Sabe o que eu fazia? Eu amarrava um fiozinho no dedo. Quando eu olhava para o fio, eu lembrava. O problema foi que uma vez eu amarrei o fio e fiquei assim, esse fiozinho é do quê? Acontece, né? Mas era forma de lembrar. E a gente precisa, querido, lembrar que Deus já tem um plano referente a nós. E como nós precisamos nos comportar referente a este plano que o Senhor tem para nossas vidas. Por ele ter amigos, até dentro do governo lá da Babilônia, ele pôde endereçar essa carta. O plano de Jeremias era ajudar o povo a se adaptarem no meio de uma cultura pagã. Veja bem, agora leva-se um povo que tinha todo um modelo de vida, regras estabelecidas, comportamentos sociais, religiosos, comportamento dentro da lei do Senhor, da Torá, e agora eles vão morar numa terra pagã, onde se adorava ídolos, deuses estranhos. Eles tinham agora que morar no meio daquela cultura e, acima de tudo, eles precisavam ressignificar a situação assustadora que eles estavam vivendo. Situação assim terrível. Muitas vezes, querido, nós reclamamos da nossa nação, do nosso país, mas quando você tem a possibilidade de um outro país, uma outra nação, numa situação muito mais deplorável que a nossa, você fica estarrecido. Agora imagine você mudar para um lugar desse e ter que se adaptar àquela situação. Para isso você precisa ressignificar, dar novos significados àquela situação assustadora que eles ali estavam vivendo. A profecia anterior, querido, a essa, revelava que o tempo que o exílio iria demorar. Deus está mostrando a sua soberania sobre o caos. Nós já entendemos aqui, em outras palavras, que quem controla o caos, controla a vida. Quem controla o caos, governa. Então, o povo estava numa situação de caos, vivendo os dias de caos. E até apareceram algumas pessoas dizendo assim, olha, calma, isso vai durar poucos dias, vai pouco tempo, e o Senhor só vai levar a gente para passear no cativeiro e voltar. O profeta estava querendo dizer assim, olha, não preste atenção no tempo, preste atenção na promessa do Senhor. Porque se o Senhor tem uma palavra, uma promessa para você, o que menos importa é o tempo. O que menos importa é o tempo que vocês vão demorar ou não para sair desse cativeiro. O importante é ter uma palavra do Senhor para direcionar a sua vida. E Deus mostra a sua soberania no caos, controlando. O exílio, querido, é um ambiente onde tudo está fora do lugar em sua vida. Nada se encaixa. Para aquele povo, exílio era sair da sua terra e ser prisioneiro em outro lugar. O que significa exílio para nós nos dias de hoje? Exílio para nós seria você estar num ambiente que parece que está tudo fora do lugar. Nada se encaixa. Você olha para um lado, não vê saída, não vê situação, não vê como as coisas podem acontecer, como pode encaixar, como as coisas podem dar certo. É exatamente o que nós podemos entender hoje por exílio. Estar num lugar fora de qualquer contexto que nada se encaixa. E aí, querido, nós precisamos descobrir o nosso próprio caminho neste novo ambiente, cheio de limitações, de resistências, de problemas, de dificuldade, que nos tira da nossa zona de conforto e assim sucessivamente. A profecia a respeito do tempo em que eles ficariam no exílio era uma direção para que eles se estabelecessem naquele lugar, cultivassem a terra que eles estavam, construíssem as suas casas e formassem as suas famílias. Querido, você pode não estar no lugar favorito hoje, que você queria estar na sua vida, mas você está no lugar que Deus quer que você esteja. Qual é o nosso grande problema? Não entender isso. É que quanto mais tempo você reclama do lugar que você está, mais tempo você vai ficar nele para se adaptar. Quando você entende que por mais adversidade, fora do contexto, é o lugar que você está, quanto mais você agradece a Deus, mais Ele te promove. É assim que funciona. Se você está no lugar e não é o melhor, agradeça a Deus.
porque o teu tempo lá em Serra, ele te promove. Agora, enquanto você estiver reclamando, ele vai manter você naquele lugar até você se adaptar àquele lugar. Porque Deus, guarde bem o que eu vou lhe dizer, Deus não nos leva a nenhum lugar sem propósito. Se Ele permite que você passe um tempo em um determinado local, Ele quer te ensinar algo. E muitas vezes o que Ele quer te ensinar é preparando para a próxima fase. Para o próximo local que Ele quer te colocar. Para o próximo nível que Ele quer te estabelecer. Vamos ver um exemplo? Quando o povo saiu do Egito para ir à terra prometida. A viagem entre o Egito e a terra prometida, por mais que fosse grande a multidão, idosos, animais, mudança, não era para demorar 3 meses. Mas por que é que em vez de 3 meses eles passaram 40 anos no deserto? Porque se você ler o livro de Êxodo, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, você vai achar algum texto das pessoas celebrando e agradecendo a Deus por estarem no deserto? Você vai achar o quê? Murmuração, reclamação, murmuração, reclamação. O livro de Números, então, querido, deveria chamar o livro da murmuração. Tem capítulo ali que Deus começa fazendo um benefício para eles e encerra reclamando. Enquanto eles não se adaptaram ao deserto, aprenderam a viver no deserto, para depois usufruir da terra prometida, Deus não tirou eles do deserto. Então hoje a primeira coisa que nós precisamos entender é essa. Você está no lugar que Deus queria que você estivesse, e Ele quer te ensinar algo. Se você se propõe a agradecer e aprender, logo Ele te promove de lugar. Agora, se você murmurar e reclamar do lugar, você vai ter que permanecer mais tempo lá, até entender o propósito de Deus na sua vida. Então a gente precisa sair desse contexto comum e andar numa outra frequência, num outro entendimento daquilo que Deus tem para nós. Para nós entendermos esse capítulo 29, o versículo 11, que é a nossa base, eu vou voltar alguns versículos nesse capítulo para trazer um melhor esclarecimento para nós. Capítulo 29 de Jeremias, voltando nos versículos 5 e 6. O profeta começa dizendo assim para eles: olha, edificai casas, habitai nela, plantem pomares e coma do seu fruto. Tomai esposa e gerais filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dei as vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O profeta começa dizendo para eles assim: olha, vocês foram para aí? Vocês estão aí? Ok. Então, em vez de reclamar, murmurar e ficar todo dia perguntando: Deus, por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos nesse cativeiro? Por que nós estamos nessa situação? Ele diz assim: olha, já que você está aí, toca a vida. Põe a vida para andar. Construa casa. Plante pomar. Trate da terra. Cuide bem. Faça a plantação. Comece a casar. Leve os seus filhos a casar. Multipliquem-se. Para quê? Para que vocês não sumam, vocês não pereçam nessa terra. Mas pelo contrário, a cada dia vocês cresçam em números e vocês possam se estabelecer nessa terra. O que o Senhor estava querendo dizer para ele é a mesma coisa que nos diz para nós hoje. Não apenas sobreviva, floresça. Você pode guardar essa palavra no coração? Deus está dizendo para você, neste janeiro de 2023, não apenas sobreviva, querido, floresça, cresça, se estabeleça. O plano de Deus não mudou para a sua vida, meu irmão. Não mudou, independente de qualquer coisa. O que essa proclamação quer nos dizer é que mesmo que o cenário tenha mudado, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, Deus mantém os seus planos para a sua vida. Isso nós precisamos entender em todo o tempo. Ah, que bênção, eu estou num emprego bom. Deus tem um plano para a minha vida. Perdi o emprego. Você perdeu o emprego, não o plano de Deus. O plano de Deus continua o mesmo. O mesmo. Para a sua vida. Porque os planos de Deus independem das situações, da circunstância humana. Fica claro, querido, que o plano de Deus, ele se move em uma dimensão acima da nossa dimensão. Aquilo que eu falei aqui na virada de ano.
O plano de Deus está numa frequência e nós andamos em outra. E qual é o chamado de Deus nesse ano da influência? Para nós andarmos na sintonia de Deus, na frequência de Deus, e não na da terra, dos acontecimentos que estão em nossa volta. A profecia era essa: não apenas sobreviva, não apenas viva aquela vida dizendo assim, eu vou levar com a barriga, estou empurrando, depois fica reclamando que está gordo, depois fica reclamando que a academia não está dando certo, mas você quer empurrar com a barriga, então precisa ter barriga grande. Então não empurre a vida com a barriga, querido, viva. Queira o plano de Deus para a sua vida, estabeleça aquilo que o Senhor tem para você. Ou seja, em um ambiente onde muitos estão lutando para sobreviver, suprir apenas suas necessidades, a promessa de Deus é que você floresça, meu irmão, é que você cresça, que você conquiste, é que você realize sonhos, é que você se estabeleça em nome de Jesus. Esse tempo que nós estamos vivendo, até de uma convulsão no nosso país, querido, é um tempo de você entender e dizer assim, olha, está tendo problema, tá, mas eu não estou afim de viver esse problema, eu estou na sintonia do Senhor. Eu tenho uma palavra do Senhor para a minha vida. E quem tem uma palavra do Senhor na sua vida, querido, consegue florescer no meio do deserto. Consegue conquistar no meio do deserto. Na situação mais adversas possíveis. Então essa é a palavra de Deus para nós. Então, querido, a segunda coisa que precisamos entender, siga a palavra de Deus e não os boatos. Siga aquilo que Deus falou e não os boatos. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, querido. Que você, qualquer meio de comunicação que hoje você linka com eles, seja televisivo, seja rádio, seja pela internet, seja pelas redes sociais, querido. Hoje nós temos mais fake news, mais mentiras do que verdades. E se você for acreditar em tudo que aparece, você pira. Só tem uma palavra, querido, que essa nunca vai ser enganosa. É a palavra que o Senhor liberou para você. Essa ninguém vai poder desvirtuar. Ela continua. Então siga essa palavra e não os boatos. Não deixe, querido, que as pessoas desviem você da verdade. Lembre-se que existe um outro sopro dentro de você. Lembra que nós falamos isso na virada do ano? Tem um outro sopro dentro de você. Tem um sopro diferente, assim como tinha em Caleb. Todo mundo desistindo no deserto. Todo mundo querendo matar até o seu líder no deserto. Mas a Bíblia diz que tinha um sopro diferente dentro da vida de Caleb. Por isso ele saiu do deserto. Por isso ele conquistou uma parte nobre da terra. Tem um sopro diferente dentro de você, meu irmão. E esse sopro é o Espírito Santo que já habita dentro de você. E ele nos foi dado para ser o Deus conosco, para nos guiar todos os dias nessa terra. Quando nós entendemos isso, querido, nós precisamos nos posicionar. Silencie a incredulidade e provoque um ambiente de fé por onde você passar, pois Deus mantém os seus planos. Quando você estiver num ambiente que as pessoas começarem com palavras de incredulidade, com palavras de desânimo, com perspectivas terríveis, meu irmão, faça como Caleb, diga assim, calma. A minha realidade é outra. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Eu tenho aquilo que o Senhor falou para a minha vida. Pode até passar dias difíceis, pode até ir para o exílio, pode até ir para o cativeiro, mas eu tenho uma palavra do Senhor. E é essa palavra que precisa nos sustentar. Então nós precisamos silenciar a incredulidade e provocar um ambiente de fé. E nesse ambiente de fé, querido, a frase que você precisa guardar no seu coração, sair com ela daqui e viver durante todo esse mês, e possível durante esse ano, anote um lugar que você não esqueça: os planos de Deus não mudaram. O governo do país mudou, as circunstâncias mudaram, leis estão mudando, todo dia muda, mas os planos de Deus não mudaram para a minha vida. É isso que nós precisamos entender, que independente do lugar que você esteja, os planos de Deus não mudaram. Por isso o profeta dizia: edifique fundamentos, construa casa, desenvolva um melhor ambiente para você viver no que você puder.
Não fique sentado lamentando, querido, pelas coisas que perdeu, pelas coisas que não deram certo, pelas que ainda não chegaram. Não faça isso. É ter uma vida vazia, sem sentido. Por que as pessoas entram em determinadas síndromes, em atos de depressão, de angústia? Por quê? Porque ficam pensando exatamente naquilo que perderam, numa vida vazia e sem sentido. Mas quando você começa a florescer e não apenas sobreviver, você consegue construir fundamentos que vão levar você a crescer. O profeta dizia: plante jardim, coma daquilo que crescer na terra, entre nos ritmos das estações, torne-se uma parte produtiva, querido, na economia local. Pare de ficar por aí com pena de você mesmo. Pare, querido. Isso não é postura de quem conhece a Deus. O que foi que o texto nos diz? Edifique casas e habite nessas casas. Isso fala do quê? Do tempo. Plante pomar, coma do seu fruto. Isso fala de um tempo mais duradouro ainda, porque você sabe que existem plantações que você planta e colhe rápido, mas tem umas que decorrem de muito tempo. Tome esposas, filhos, casem, multiplique e não diminuam. Então, querido, dentro desse contexto, entenda: não mude os planos que Deus deu para você. Não deixe que as circunstâncias roubem de você. Mas pastor, há perigo disso, há perigo daquilo outro. Querido, o plano de Deus não mudou para a sua vida. Não mudou. Os dos homens podem mudar e o Senhor muda o plano dos homens a hora que quiser. Mas o plano de Deus não mudou para a sua vida. Então a primeira coisa que ele dizia era essa: não apenas sobreviva, floresça, cresçam, multiplique, tenham as suas casas, as suas plantações. Versículo 8 e 9, o profeta Jeremias continua dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os seus próprios desejos, porque falsamente vos profetizam, usando até o meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Não se trata, querido, de um lugar, se trata da promessa. O que é que aconteceu naqueles dias de Jeremias? Quando eles foram levados para o cativeiro, chegou aquela turma que quer agradar o coração dos outros. E chegaram lá com a notícia assim: não, calma aí, não esquenta a cabeça não, porque esse cativeiro vai durar uns 2 meses. 2 meses está tudo resolvido, Deus vai mexer aqui na Babilônia, nós vamos voltar para lá. Só que o profeta dizendo assim: não é assim, gente. Não é assim. Se vocês ficarem nesse exílio, esperando que em 2 meses acabe, reclamando do exílio, reclamando da terra, reclamando onde vocês estão, vai prolongar. O segredo era estar no exílio frutificando. O segredo era estar no exílio produzindo. O segredo era estar no exílio crescendo. Era isso que o profeta queria dizer: quanto mais vocês fizerem isso, mais rápido acaba. Agora, quanto mais vocês reclamarem do exílio, mais tempo vocês vão passar. E ele diz assim: então está levantando muita gente por aí, querendo agradar o seu coração, né, trazer uma falsa sensação de bem-estar. Mas diz assim: olha, eu não mandei nenhum deles falar. O que o Senhor mandou eles falar foi: se estabeleçam, floresçam, cresçam, sejam produtivos, sejam grandes e sejam abençoados. Veja, querido, que eram profecias enganosas para interferir negativamente nas decisões. E hoje em dia não é diferente, querido. Muitas pessoas vêm trazendo palavras que querem influenciar nas nossas decisões, mas não deixe que essas palavras influenciem nenhuma decisão sua. A única palavra que pode e deve interferir nas suas decisões é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que você guarda no seu coração, a palavra que um dia o Senhor trouxe para você, é essa palavra que tem que ser decisiva na sua vida. Ainda no versículo 10 do mesmo capítulo, eu estou só no capítulo 29 de Jeremias, para nós chegarmos na proclamação desse mês. Versículo 10 diz: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos para este
lugar. Não se trata, querido, do que eu quero, mas sim do que o Senhor decidiu. Não se trata daquilo que eu e você queremos, mas se trata daquilo que Deus decidiu. Sabe por quê? Porque aquilo que eu e você queremos, quantas vezes, antes de conquistarmos, nós mudamos de ideia? Agora querido, só um pouquinho, não quero ser Deus não, mas só raciocínio. Se fosse tudo que o ser humano pedisse na terra, Deus fizesse? Só pensa e me responde. Se tudo que o ser humano quisesse na terra, Deus fizesse, essa terra ainda existia? Já tinha se acabado tudo, meu irmão. Já tinha. Então não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor decidiu. E se Ele já decidiu, querido, amém. Cabe a nós o quê? Nos adequarmos, nos encaixarmos naquela palavra do Senhor, agradecermos, glorificar, mesmo que esteja doendo. Por quê? Porque Ele cumpre a palavra mais rápido. Para aquele povo, o Senhor disse assim, olha, porque vocês chegaram aqui, deram ouvido aos falsos profetas e achavam que ia rapidinho, vai durar 70 anos. Porque era o tempo de sair uma geração e entrar uma nova geração que entendesse o que Deus estava falando. Para isso, naquele tempo, foi preciso eles começarem a inaugurar as sinagogas. As sinagogas nada mais era que um espaço que servia tanto para culto como escola. Para que eles aprendessem a lei do Senhor, aprendessem a linguagem deles, e mesmo eles estando numa outra nação, num outro país, com outras crenças, com outra cultura, com outra linguagem, outro alfabeto, eles não esquecessem aquilo que veio do Senhor. Então, eles passaram muito tempo naquele lugar. E o grande detalhe que a gente precisa entender, por que Deus permitiu o povo ir para o cativeiro da Babilônia? Normalmente nós sabemos um motivo e esquecemos do segundo. Primeiro, eu creio que você sabe, por causa do pecado do povo, da idolatria, abandonaram o Senhor, se voltaram à idolatria, e por causa disso Deus os levou para o cativeiro na Babilônia. Agora a pergunta é, por que Deus levou ele para o cativeiro da Babilônia e não levou para outro país? Porque Deus já tinha uma promessa que riscaria a Babilônia do mapa. Então o que Deus fez? No plano de Deus, Ele pegou duas circunstâncias e encaixou numa só. Vou levar o meu povo para a Babilônia para corrigir eles, e ao mesmo tempo, eu puno a Babilônia e destruo ela. Tem coisas, querido, que para Deus dar um fim, primeiro precisa acontecer. Tem coisas que para dizer Deus exterminar, dar um amém, Ele precisa que apareça. Para quê? Para que se cumpra a sua palavra. Que todo mundo só colhe o que planta. Por que Deus permite que o mal apareça, que o mal floresça? Para poder Ele punir. Porque Deus não pode punir sem que a pessoa tenha plantado mal. Então, Deus permitiu que a Babilônia entrasse e invadisse, por quê? Porque Deus já tinha uma sentença contra a Babilônia. E para cumprir essa sentença, era necessário que eles escravizassem o povo de Deus. Era necessário que eles tomassem a rédea da situação. Então, diante de circunstâncias que estão acontecendo, querido, Deus já tem um propósito estabelecido. É necessário que aconteça para quê? Para que Deus seja justo e fiel na hora de cobrar a conta. Se é que você me entende. Então, diante desse contexto, a gente precisa entender que se Deus está fazendo, está tudo sob controle da sua mão. Os exilados, eles precisavam construir suas famílias, ter sua descendência, para que houvesse povo suficiente. Por isso que disse, multiplique, não diminuam. Para quê? Para que quando chegar a hora de cumprir a promessa, vocês estejam multiplicados, vocês estejam em grandes números, que vocês não desapareçam. Para quê? Para que se estabeleça a promessa do Senhor. E finaliza com o texto que é a nossa proclamação do versículo 11. Eu, o Senhor, é que sei qual é o pensamento que eu tenho ao seu respeito. Você sabia que nem você sabe qual é o pensamento certo que você deveria pensar sobre você? É só ler o texto. Deus está dizendo assim, eu, o Senhor, é que sei qual é o pensamento correto
ao seu respeito. Em outras palavras, está dizendo assim, você não sabe nem pensar. Você não sabe nem imaginar. Por isso que o nosso sonho, a gente tem que sonhar, temos que ser sonhador, mas devemos pegar o nosso sonho e fazer o quê? Apresentar ao Senhor e submeter à vontade dEle. Então ele está dizendo assim, vocês não sabem nem pensar o que vocês querem. Mas eu, Senhor, sei que pensamento eu tenho ao vosso respeito. E ele ainda diz mais, olha, o pensamento que eu, Senhor, tenho ao seu respeito é um pensamento de paz e não de mal. Está passando dias difíceis, querido? Amém. Deus não está querendo te punir com maldade. Não. O pensamento dele é de paz. E muitas vezes para vir paz, primeiro tem que vir a guerra. Jesus, quando esteve na terra, falou, vocês acham que eu vim primeiro trazer paz? Não, primeiro eu vim trazer guerra. Para que vocês tenham paz. Então o Senhor diz assim, por pior que seja a circunstância, guarde na sua mente, o pensamento que Deus tem ao meu respeito é um pensamento de paz. O pensamento que Deus tem ao meu respeito é um pensamento de paz. Se você não tinha nenhuma palavra até hoje para guardar no coração, guarde essa. O pensamento que Deus pensa ao meu respeito é um pensamento de paz e não um pensamento mau. Ah, pastor, porque o senhor não conhece a minha história. Eu já fiz isso, eu já errei, eu já pequei, eu já roubei, eu já assassinei, eu já fiz tudo que não presta. Mas o pensamento que Deus tem a seu respeito é de paz. Por isso ele se declara que ele é o príncipe da paz. E por que Deus pensa assim, pastor, ao meu respeito? Por que o pensamento dele é de paz ao meu respeito? Para vos dar o fim que desejais. O pensamento de Deus é de paz ao seu respeito, para quê? Para satisfazer os desejos do teu coração. Para realizar os teus sonhos, os desejos do seu coração. Por isso o pensamento é de paz. Então, querido, siga a palavra. Eles estavam expostos, querido, a uma mensagem ilusória, aos falsos profetas que queriam aliviar a alma deles. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, a verdadeira esperança se baseia na revelação da palavra de Deus. A verdadeira esperança está baseada naquilo que diz a palavra de Deus. Naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Então, querido, viva numa dimensão debaixo da palavra de Deus, tá? Debaixo dos planos de Deus, numa dimensão que esteja submissa aos planos de Deus. O ambiente, querido, não é propício, mas Deus continua propício para você. Você ouviu o que eu disse? O ambiente pode não ser propício, mas Deus continua propício para você. O plano dele não mudou para a sua vida. Então, querido, neste primeiro mês, a primeira proclamação desse mês, está dizendo para mim e para você, não desista, os planos de Deus não mudaram ao seu respeito. O que mudou foi governo, o que mudou são situações econômicas, o que mudou foi algumas formas de comportamentos, mas o plano de Deus para mim e para você, esse não mudou. Ele é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra nas nossas vidas. Não são circunstâncias, governos, incertezas, perseguições que mudarão o plano de Deus ao teu respeito, pois eles objetivam trazer paz e um futuro desejável para a sua vida. Quando nós entendermos que o plano de Deus não mudou, querido, tenha alegria em saber que o seu futuro será o melhor. Agora, por que é que muitas pessoas estão com incerteza sobre o seu futuro? Porque estão olhando para as circunstâncias, para as mudanças, para os acontecimentos. Olhe para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mudou para a sua vida. Ande, a palavra que o Senhor tem nos dado desde o dia 31 é, ande na frequência da palavra de Deus e não das notícias, pois Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu na sua vida. Nenhuma promessa do Senhor mudou na sua vida, meu irmão. Nenhuma promessa de Deus foi esquecida na sua vida. Nenhuma circunstância do céu mudou o seu respeito. Os planos de Deus não mudaram referente à sua vida. Então, o Senhor está dizendo,
não ande na frequência das mudanças. Ande na frequência do céu. É possível? Claro, porque tem um espírito diferente dentro de você, que é o Espírito Santo. Não desista. Os planos de Deus, ao seu respeito, não mudaram. Não mudaram. Sabe aquela promessa de Deus para você e para sua casa? Não mudou. Sabe aquela promessa de salvação para você e a sua casa? Não mudou. Sabe aquela promessa do Senhor de prosperidade para você? Não mudou. Sabe aquela promessa de portas abertas para você? Não mudou. Sabe aquela promessa de transformação? Não mudou. Nenhuma promessa do Senhor na sua vida mudou, meu irmão. O chamado de Deus não mudou. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Os planos de Deus não mudaram para a sua vida. Se você crê nisso, celebre ao Senhor. Não mudou, meu irmão. Nenhum plano de Deus mudou para a sua vida. Fique em pé, eu quero orar com você. Os planos de Deus não mudaram para você. O mesmo profeta, em uma outra passagem, ele diz assim: sabe o que eu tenho que fazer nos momentos difíceis? Eu preciso trazer à minha mente, à minha memória, o quê? Aquilo que me traz esperança. E tem coisa melhor para te dar esperança do que você lembrar de uma promessa de Deus para a sua vida? Tem coisa melhor para você se agarrar e ter esperança do que uma promessa de Deus para a sua vida. Pastor, mas agora no momento, a coisa virou assim completamente, que não tem como cumprir. Pastor, Deus tem promessa de salvação na minha casa, mas parece que o negócio agora desandou de vez. Antigamente era um probleminha aqui, outro lá, agora é um problema maior, agora as circunstâncias são piores, agora entrou vício, agora entrou briga, agora entrou discussão. Ei, você sabe o que Deus está fazendo lá dentro do ser humano? Você está lendo ele pelo lado de fora, mas você sabe o que Deus está fazendo lá dentro? Você sabe o que é que Deus está mexendo lá dentro? E vou dizer mais, muitas vezes Deus está mexendo dentro do indivíduo, ele não quer dar o braço a torcer, ele tenta expor outra coisa para o lado de fora. Deus está moendo o indivíduo lá dentro para ele se render, mas aqui do lado de fora ele está todo imponente. Ele está todo orgulhoso, dizendo assim, não, eu estou no controle da situação. Mas lá por dentro ele está tremendo, porque ele sabe que Deus já está mexendo os parafusos lá por dentro. Os planos de Deus não mudaram, querido. Não é olhando situações, perspectivas, não é olhando alguns detalhes, alguns indicadores, que você vai dizer assim, agora vai o plano de Deus, agora não vai. Não, querido, o plano de Deus é no tempo dele. Quer acelerar? Tenha uma vida de gratidão, tenha uma vida de louvor, tenha uma vida de fidelidade com Deus. Não é porque as circunstâncias mudaram, não, agora eu preciso pensar no meu futuro. Vou ser infiel a Deus, vou parar de dizimar, vou parar de ir na igreja, vou parar de fazer isso. Não, 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 não. Os planos de Deus não mudaram para a sua vida. E se você mantiver no plano de Deus, nenhuma circunstância impedirá que esse plano de Deus, que é de paz, se cumpra na sua vida, para cumprir o desejo do teu coração. Eu quero orar por você hoje, para que Deus traga sobre a sua vida um bálsamo de paz. Nos dias em que estamos vivendo, Senhor, derrame hoje um batismo de paz sobre a sua vida. Mas de uma forma tão tremenda, que na hora que aparecer cada circunstância, cada problema, para tentar abalar a sua fé, você vai lembrar dessa frase: os planos de Deus não mudaram para a minha vida. As promessas de Deus não mudaram para a minha vida. Aquilo que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Os planos do Senhor não mudaram.
Traga a memória nessa hora, querido, uma promessa de Deus na sua vida. Traga a memória uma palavra que o Senhor já liberou sua vida. Pastor, eu não tenho nenhuma. Então guarde essa. Deus quer fazer você florescer no deserto. Deus quer fazer você crescer na adversidade. Se não tem outra, guarda essa. O plano de Deus é que eu floresça no deserto. O plano de Deus é que eu cresça na adversidade. Existe um ditado popular que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Você é o vendedor de lenço, meu irmão. Você não é o chorão, não. Se você chorar, você só vai dar lucro para os outros, vendo lenço. Esteja dentro do plano de Deus. Esteja dentro do plano de Deus. E você vai florescer, prosperar e conquistar no meio da adversidade. Deixa Deus sacudir a Babilônia. Deixa Deus colocar esse país em ordem. Deixa Deus mover, tirar o que tem que tirar, estabelecer o que tem que estabelecer. Mas saiba que você está noutra frequência, meu irmão. Quem está desesperado aí no mundo é porque tem baixa frequência. Você tem alta frequência. Você está na frequência da promessa de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo essa noite neste lugar. Eu peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, que traga um batismo de paz sobre a nossa vida neste lugar. Traga um batismo, Senhor, de consolidação em nossos corações, que os teus planos não mudaram, Senhor. Pode existir exílio, pode existir cativeiro, pode existir adversidades, momentos de transições, mas os teus planos não mudaram para as nossas vidas. As tuas promessas continuam verdadeiras para se cumprir em nossas vidas. Ah, Senhor, a tua palavra, ela não volta atrás e ela também não volta vazia. Ela há de se cumprir em nossas vidas, Pai. Por isso hoje, traga esse batismo de paz. Tome a nossa mente, Senhor, e coloque na sintonia do céu. Ah, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, que viveremos, Senhor, até o Senhor voltar, como diz a tua palavra, sem mendigar o pão e nem a nossa descendência, que nós floresceremos no deserto, que conquistaremos, Senhor, mais do que antes, Senhor, que as portas se abrirão, que o ímpio juntará e entregará em nossas mãos, que a tua promessa de salvação na nossa casa será uma verdade, uma realidade. Deus, que o teu mover de salvação, de avivamento, é uma realidade sobre as nossas vidas, e na adversidade, Senhor, tu quebrando o coração do homem para se render a ti. Meu Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que hoje saiamos daqui debaixo desse batismo, meu Pai, com paz no nosso coração e no nosso espírito, que os teus planos não mudaram para nossas vidas, que o teu plano é de salvação, que o teu plano é de paz, que o teu plano é de remissão. O teu plano é de cumprir um chamado e um propósito nas nossas vidas. Cumprir o teu chamado e o teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, querido. Hoje é dia de você voltar ao plano original de Deus para a sua vida. O Espírito Santo traz essa palavra. Hoje é dia de você voltar ao propósito original de Deus na sua vida. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao chamado, voltar àquela palavra que o Senhor um dia já liberou para você. Talvez você já correu para tantos lados, para tantas circunstâncias, já tentou fazer tantas coisas. Mas lá no fundo, no seu silêncio, você sabe que você está fora do plano, do propósito de Deus. Deixa eu dizer algo. Vou trazer paz no teu coração. Isso não é nenhuma acusação, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós, quem nunca
se desviou de um propósito de Deus? Todos nós. Os heróis da fé na Bíblia, se você for observar, Abraão, o pai da fé, quantas vezes se desviou do propósito de Deus? Mas ele voltou. Sansão se desviou do propósito de Deus, mesmo na hora da sua morte, ele voltou. Quantos outros profetas se desviaram do propósito de Deus, mas voltaram? Noé, o grande salvador da arca, saiu do propósito de Deus depois que plantou uma vinha, mas voltou. Sair do propósito de Deus, infelizmente, querido, é uma marca do ser humano. Mas o grande detalhe é você voltar para o propósito de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: lembra de onde caístes, arrepende e volta ao teu primeiro amor. Eu quero orar por você que hoje quer voltar para o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que você está desviado, que você está em pecado. Não, querido, longe, longe, longe. Mas você sabe que tem um propósito, tem um chamado de Deus. Tem algo que você já fez no reino, estabeleceu. Você foi deixando, correndo atrás de outras prioridades na sua vida e foi deixando. Muitas vezes caiu numa cilada. Não, eu vou abrir mão disso, eu não vou fazer mais isso na igreja porque eu acho que assim vai resolver o meu problema. Eu acho que assim vai resolver minhas finanças, eu acho que assim vai resolver o problema lá dentro da minha casa. E você foi abrindo mão e você vê que hoje não resolveu nada. Sabe quando vai acelerar, querido, a realização dos sonhos do teu coração? Quando você estiver dentro do plano de Deus. Enquanto você estiver querendo fazer o seu plano para resolver o seu problema, perdura-se o exílio. Mas quando você entender que os planos de Deus não mudaram e você se encaixar de volta nele, ele vai acelerar o cumprimento das promessas, das palavras na sua vida. Aí mesmo no seu lugar. Eu vou fazer mais uma oração antes de nós estarmos passando para a ceia. E essa oração, eu vou apenas direcionar ela daqui, mas você vai fazer essa oração aí e vai dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, de volta no teu plano. Eis-me aqui, Senhor, de volta no chamado. Eis-me aqui de volta no propósito. Eis aqui de volta na tua casa, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, de volta aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para o meu coração. Me perdoe, Senhor, porque eu me afastei, tentando eu mesmo resolver ou tentando agradar outros. Mas hoje eu quero dizer, estou de volta para o teu plano original, Senhor, na minha vida. Deus quer resgatar o teu chamado evangelístico. Deus quer resgatar o teu chamado para levar vidas a conhecer o Senhor, para discipular pessoas, para engajar pessoas no reino, para servir na casa do Senhor, para ensinar na casa do Senhor. E esse tempo faz parte do plano de Deus para a sua vida. Jesus não te salvou, querido, para você ser um indiferente. Jesus te salvou para uma missão. Os planos de Deus não mudaram para a sua vida. Talvez as circunstâncias hoje parecem tão adversas. É para nos empurrar de volta para o plano de Deus. Então eu quero te convidar hoje para ter um ato de sabedoria. Se renda e volte ao plano original de Deus. Volte ao propósito original de Deus. E você vai florescer no meio do deserto. Você vai andar acima das circunstâncias. E vão ver que é um Deus que cumpre a sua palavra na sua vida. Pai, eu quero me apresentar como aos meus irmãos que estão entendendo esse propósito nesse momento. Queremos chegar diante de Ti e dizer assim: perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, por termos saído dos Teus planos. Perdoe-nos, Senhor, por queremos resolver da nossa forma. Assim como o Senhor perdoou a Abraão, que tentou procriar fora do Teu plano e só trouxe confusão, nos perdoe também, Senhor. Queremos voltar hoje ao plano original. Senhor, traga de volta o batismo do primeiro amor dos nossos corações, quando nós amarmos ver vida rendida aos Teus pés.
quando amávamos, Senhor, ver pessoas indo ao encontro, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo redimidas na Tua presença. Queremos voltar, Senhor, a termos paixão pelas vidas, paixão pelas células, paixão pelas almas, Senhor. Queremos voltar, Senhor, ao Teu plano original, porque sabemos que o exílio termina quando estamos dentro do Teu plano e não fora dele. Aqueles que abandonaram, Senhor, um propósito e um chamado, Deus, tentando resolver uma causa, uma solução para sair dos seus exílios e não conseguiram, que hoje, Espírito Santo, mude a nossa história. Queremos voltar, Senhor, ao propósito, porque os Teus planos não mudaram para as nossas vidas. Não mudaram, e queremos voltar e nos render a Ele, porque sabemos que é nele que o Senhor vai cumprir o propósito para o qual nascemos nessa terra. Deus, e alcançaremos aquilo que deseja o nosso coração e teremos paz. Que haja esse batismo de volta, Senhor, do propósito, do desígnio, do chamado em nossas vidas e em nossos corações, sabendo que os Teus planos não mudaram para as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. E a você, querido, eu quero dizer, seja bem-vindo de volta ao plano original de Deus na sua vida, pois é lá que você vai crescer, florescer, ter paz, alegria e um sorriso nos teus lábios e uma celebração na tua boca, em nome de Jesus. Se você crê assim, celebre ao Senhor. Tome